Questão 34 da página 56. Esboce o gráfico de cada função, né, de R em R a seguir. Ou seja, ela vai sair dos reais e levar até os reais. Então, a letra A é f de x igual a x menos 3. Então, a gente atribui valores para x, né, para esboçar o gráfico, né, para desenhar o gráfico. Atribui valores para x e calcula, substitui aqui o valor de x na função, né? Aí eu tenho a imagem, que seria o y. Então, digamos que eu atribuo os valores de x 0, 1, 2 e 3. Aí eu vou pegar e substituir. Isso daqui é como se eu estivesse fazendo o que? O f de 0, né, que seria igual a 0 menos 3, que vai dar igual a menos 3. Então é basicamente isso que eu estou fazendo. Eu fiz o quadrozinho aqui, né? Peguei a lei de formação, coloquei aqui. E o valor que eu encontro aqui é o valor do meu y. Então, quando x for 0, eu substituo x aqui por 0. 0 menos 3 dá menos 3. Então, o y é menos 3. Quando x for 1, substituo x aqui por 1. Aí vai ficar 1 menos 3 e dá menos 2. O valor do y. Depois, quando x for 2, ia ficar 2 menos 3, que ia dar menos 1. 3 menos 3, que ia dar 0. Eu desenho o plano cartesiano, né, de coordenadas x e y. Então, quando x for 0, né, o eixo do x é esse. Quando x for 0, o y é menos 3. Eu marco no menos 3. Quando x for 1, eu vou marcar o menos 2. Então, quando x for 1, eu marco o ponto menos 2. Quando x for 2, eu marco o ponto menos 1, que é o ponto de encontro. Quando x for 3, o y vai ser 0. Então, marco o ponto, quando x for 3, o y é 0. Então, encontra aqui mesmo. Então, aí eu traço a reta do gráfico, né? Como vai dos reais em reais, então, esse gráfico é uma reta, né, que passa por todos os pontos. A letra B, f de x igual a menos 2x mais 5. Atribuo valores para x, 0, 1 e 2. Eu vou atribuir 3 valores, né? A lei de formação é menos 2x mais 5, eu coloco aqui. E o valor que eu encontrar quando substituo x é o valor do y. Então, se x for 0, ia ficar menos 2 vezes 0 mais 5. Menos 2 vezes 0, 0. Mais 5, 5, né? Então, o y seria 5. Quando x for 1, ia ficar menos 2 vezes 1 mais 5. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 mais 5, 3, né? Então, o y seria 3. Quando x for 2, ia ficar menos 2 vezes 2 mais 5. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 com mais 5 dá 1. Então, o y seria 1. Então, quando x for 0, o y é 5. Então, quando x for 0, o y é 5. Eu desenho o plano cartesiano e vou marcando os pontos. Quando x for 1, o y é 3. Quando x for 1, o y é 3. Marco. Quando x for 2, o y será 1. x2, y1. E eu traço a reta. Se vocês escolheram outros pontos para x, vocês vão encontrar outros valores para y. Só que a reta vai permanecer a mesma. Se eu prolongar a reta, eles vão passar exatamente nesses pontos que eu marquei aqui. Como se eu prolongar aqui, vocês escolherem outros valores, eu acharei que essa reta também vai pegar esses valores encontrados, né? Digamos x igual a 3. Que se o x fosse 3, daria x é 3, então menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 6 mais 5, menos 1. Então, quando o x fosse 3, o y seria menos 1. Né? A reta passaria a encontrar bem aqui assim o ponto.
Mas vamos lá, né? Letra C. F de x igual a menos 5x, né? A lei de formação é menos 5x. Coloquei aqui e vou atribuir valores. Eu vou escolher aqui os valores. Eu posso escolher qualquer valor para o número x, né? Então, mas eu vou escolher uns números menores, né? Porque facilita na hora de fazer o gráfico. Menos 1, 0 e 1. Então, quando x for menos 1, ia ficar menos 5 vezes menos 1. Menos por menos dá mais. 5 vezes 1, 5. O y seria 5. Menos 5, quando x for 0, menos 5 vezes 0, 0. Então, o y seria 0. Quando x for 1, ia ficar menos 5 vezes 1, que dá menos 5, né? Então, o y seria menos 5. Então, quando x for menos 1, o y é 5. Então, x é menos 1, o y é 5. Marquei. Quando x for 0, o y será 0. Então, vai estar aqui na minha origem. Quando x for 1, o y será menos 5. X é 1, o y será menos 5. Resposta da letra C. Letra D, né? Tem uma função que eu tenho duas leis de formação dependendo do meu x, né? F de x igual a 2x menos 1. Se x for menor do que 1, né? Eu uso isso, essa lei de formação. E menos 2x mais 1, se x for maior ou igual que 1. Então, eu atribuo aqui os valores menos 1, 0, 1 e 2. Quando x for menos 1, então vai ser menor do que 1. Então, eu utilizo essa lei de formação, né? 2x menos 1. Substituo que o valor de x ia ficar 2 vezes menos 1, menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Com menos 1, menos 3. Então, o y seria menos 3. Quando x for 0, 0 também é menor do que 1, então uso essa lei de formação. Ia ficar 2 vezes 0, menos 1. 2 vezes 0, 0. Menos 1, menos 1, né? Então, o y seria menos 1. Quando x for 1, então já é essa daqui, né? Porque quando x for maior ou igual que 1, eu uso essa. Então, eu substituo aqui. Então, ia ser menos 2 vezes 1 mais 1. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Então, o x seria, ou o y seria menos 1. Quando x for 2, também é maior ou igual que 1, né? Então, eu uso essa. Seria menos 2 vezes 2 mais 1. Menos 2 vezes 2, menos 4. Com mais 1, menos 3. E eu vou marcar os pontos. Então, quando x for menos 1, o y será menos 3. Tá aqui. Quando x for 0, o y será menos 1. X for 0, o y será menos 1. Marco aqui. Quando o x for 1, o y será menos 1. x1, marco aqui no menos 1. Quando o x for 2, o y será menos 3. Então, x é 2, encontro com menos 3 do y. Então, esses seriam os pontos. Eu traçaria a reta, né? E aqui eu prolonguei essa reta para cá, pelo seguinte fato, né? De que como a gente está dos reais aos reais, então eu tenho que pegar essa reta, essa lei de formação aqui vai até chegar ao ponto 1, só que não vai estar fechado no 1, né? Porque tem que ser menor do que 1. Então, esse gráfico sairia daqui de encostado o 1 e passaria por esses dois pontos que eu encontrei. E essa outra, né? Eu encontrei dois pontos, né? Que eu encontrei. Ele parte, a reta tem que partir do ponto igual a 1, né? X igual a 1 até para baixo. Então, aqui ficaria aberto porque o 1 não entra nesse intervalo aqui, né? Porque tem que ser menor do que 1. E aqui é cheio essa bolinha porque o 1 pertence a esse intervalo aqui, né? X maior ou igual que 1. Então, esse seria o gráfico da letra D. A letra E, f de x igual a x² sobre 4. Então, x, eu atribuí menos 2, 0
e 2 e atribuir os valores aqui, atribuir aqui a lei de formação e aqui o y, né? Então, quando x for menos 2, ia ficar menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado daria 4 positivo, né? Que seria menos 2 vezes menos 2, que dá 4. 4 dividido por 4, 1. Então, o y seria 1. Quando x for 0, 0 ao quadrado, 0. 0 dividido por 4, 0. Então, o y seria 0. Quando x for 2, 2 ao quadrado, 4. Dividido por 4, 1. Então, o y seria 1. Eu pego, marco os pontos aqui, né? Quando x for menos 2, eu acho o ponto... Perdão. Quando x for menos 2... Eu marquei errado. Aqui é o 1 e aqui é o 2. Mas desconsidere esses pontos aqui. Quando x for menos 2, o y será 1. Então, vocês desconsiderem esse gráfico aqui. O ponto estaria aqui. O gráfico que está valendo é esse gráfico azul. Quando x for 0, o y será 0. Então, será aqui mesmo. Quando x for 2, o y será 1. X for 2, o y será 1. Então, o gráfico seria esse gráfico em azul aqui. Desconsidere esse gráfico que está de preto aqui, viu? Que foi um erro. Perdão. Então, o gráfico é esse azul. Que ele faz uma curva aqui. Questão 35 diz o seguinte: dadas as funções f de r em r e g de n em r, ou seja, dos naturais em reais, definida por f de x igual a 3x mais 2 e g de x igual a 3x mais 2, esboce os gráficos de f e de g em planos cartesianos distintos e escreva qual a diferença entre esses gráficos. Então, vamos calcular aqui os pontos para formar o gráfico aqui da f e depois da g. Eu vou atribuir os mesmos pontos, 0, 1 e 2 para o x. Então, quando o x for 0, vai ficar 3x vezes 0 mais 2, que dá igual a 3 vezes 0, 0, mais 2, 2. Então, o y seria 2. Quando o x for 1, ia ficar 3 vezes 1 mais 2. 3 vezes 1, 3, com mais 2, 5. O y seria 5. Quando o x fosse 2, ia ficar 3 vezes 2, com mais 2, 8. O y seria 8. Vou calcular agora os pontos da g, né? Vou calcular com os mesmos pontos, 0, 1 e 2. Então, quando o x for 0, o y será 3 vezes 0 mais 2, 3 vezes 0, 0, com mais 2, 2. Então, o y será 2. Quando o x for 1, vai ficar 3 vezes 1 mais 2, que vai dar 3 vezes 1, 3, com mais 2, 5. O y será 5. Quando o x for 2, vai ficar 3 vezes 2, com mais 2. 3 vezes 2, 6, com mais 2, 8. O y será 8. Então, na f, né, quando o x foi 0, o y foi 2, que eu achei. Quando o x foi 1, o y foi 5, marquei. Quando o x foi 2, o y foi 8, marquei também. E aqui é uma reta, né? E é uma reta porque faz dos reais aos reais, ou seja, qualquer número que eu tiver aqui no x, digamos que eu tenha 0,9, ele vai estar associado com um ponto que está aqui. Na letra g, a função g, perdão, né, na função g, quando o x for 0, o y foi 2. Quando o x for 1, o y foi 5. Quando o x foi 2, o y foi 8. Só que aqui não tem reta, aqui vai ficar só os pontos, porque a função g, né, ela vai sair dos naturais até os reais. Então, o x tem que ser número natural. Então,
0,9 não estaria. Então ele não vai estar não vai estar associado a nenhum valor aqui, esse 0,9. Então o gráfico da função g ficaria só esses pontos aqui. Aí eu poderia achar mais pontos aqui dependendo do valor do x, né? Mas tipo, não teria uma reta.